Sentemos confortavelmente no sofá para falarmos da 11ª rodada do Brasileirão 2025 e a realidade dos clubes gaúchos. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Alfredo Jaconi, 16 horas, um domingo de sol, Juventude 0, Grêmio 2. Beira Rio, 20h30, com o estádio recebendo um público abaixo do esperado, Internacional 0, Fluminense 2. O jogo da Serra trouxe uma confirmação e uma surpresa agradável, ou seja, realidade diferente entre as duas torcidas. Para os jaconeiros, veio o que eles já sabiam. Juventude tem um elenco modesto. Um time que no início da temporada, mas por deficiência dos adversários que ainda estavam se estruturando, conseguiu alguns pontos dentro de casa, fez valer o fator campo. Hoje a Juventude sofre goleadas quando visitante e em casa não consegue mais fazer o resultado. 8 pontos em 11 rodadas é uma questão a se preocupar. Tudo bem, falta muito campeonato pela frente. São 27 rodadas a cumprir. Mas sinal amarelo já está ligado. Agora vem aquela intratemporada, aquele descanso de 30 dias. Descanso? Eu acho que não seria essa palavra. É hora da diretoria do Juventude encarar a sua realidade e tentar trazer reforços, peças de reposição e gente para ser titular. Claro, a gente sabe das dificuldades financeiras do Clube da Serra, mas se a intenção é permanecer na elite do futebol brasileiro, tem que tirar sim leite de pedra. Derrota do Juventude, vitória do tricolor porto-alegrense. E aí está a surpresa desse jogo de domingo. O gremista a gente tem falado, não tem mais o que se decepcionar. O seu time chegou no fundo do poço, técnico dentro de campo e estrutural, quando se fala no que depende da diretoria com um presidente muito fraco. O que se via era aquela triste certeza de ser irreversível. O Grêmio estava indo ladeira abaixo. De repente vem o jogo de Caxias. Sem dúvida alguma, a melhor atuação da equipe no Campeonato Brasileiro. Principalmente considerando que o jogo era fora de casa, onde normalmente ele costuma ser muito educado e não oferece resistência aos seus anfitriões. Nesse domingo o Grêmio jogou futebol. Não é ainda aquele futebol para trazer confiança, segurança, tranquilidade. Primeiro, que a gente tem que pensar de ter sido um fato isolado. Necessário esperar a sequência e ver se essa evolução percebida realmente está acontecendo ou foi um caso à parte. Muitos, até os torcedores do Juventude e os torcedores colorados, irão falar naquele pênalti dado em favor do Grêmio. Não foi de jeito nenhum. Ou então, no pênalti marcado dentro de campo em favor da Juventude e desmarcado pelo VAR. Como? Aquilo lá foi pênalti claro. Olha, eu não vou entrar nem no mérito. De repente, a gente pode até sair para o deboche.
dizer com certeza, o pênalti em cima de Kahneman não aconteceu. Ora, todo mundo sabe que a regra aceita o movimento de alavanca e o coice na cara do adversário. E quanto ao gol do Juventude, poxa, como anularam a marcação do pênalti? Poxa, por quê? Só porque o atacante jaconeiro estava impedido? Poxa, isso vai de encontro à regra. Claro, esses mimimis fazem parte da rivalidade, torcedor tem direito. Mas não podemos perder o senso crítico. Por exemplo, contra o Bahia, o Grêmio foi beneficiado pela arbitragem, que marcou um pênalti inexistente. Fato consumado. Da mesma forma que o Grêmio foi prejudicado contra o São Paulo, que foi marcado contra ele um pênalti que não existiu, foi prejudicado no clássico Grenal 4-4-7, quando não marcaram um pênalti claro em seu favor, e vinha sendo, sim, o mais prejudicado entre todos os clubes do campeonato, rodada após rodada. De repente, do nada, o presidente Alberto Banana Guerra resolveu agir. Foi à CBF, cobrou, teve postura de presidente. Depois dessa visita não muito agradável, os juízes começaram a prestar atenção antes de marcar algo para o Grêmio. E pelo menos o que vimos em Caxias do Sul foi um critério, foi um tempo destinado a ver se realmente o que havia sido marcado estava dentro da regra. E claramente não estava. Então eu acredito que se continuar dessa forma, está de bom tamanho. O gremista não quer que o seu clube seja ajudado por arbitragem, mas também está longe de querer que ele continue sendo prejudicado. E no Beira-Rio? Bom, no Beira-Rio, Renato Portaluppi voltou a atravessar os caminhos de Roger Machado e do Esporte Clube Internacional. Mais uma vez provou, se ele for no gigante, comandando um tricolor, o Colorado terá problemas. Aconteceu a tragédia anunciada. Sofá de Pobre tem avisado, tem levado pedrada, colorados deitam e rolam, tem uns que denunciam o canal, falam que divulga fake. Mas poxa, quem acompanha o Inter sabe dos problemas internos, do mal-estar nos vestiários, das dívidas absurdas que só fazem crescer, dos atrasos de salários e da descendente da qualidade do futebol da equipe, algo já esperado. Porque o Internacional tem no seu comando o técnico Roger Machado, que tem por característica prazo de validade no sucesso do seu trabalho. Vou repetir, ele entra pegando sempre um vestiário destruído. É um cara legal, que todo mundo gosta, uma excelente pessoa, um grande profissional, um estudioso da bola. Cria um novo estilo de jogar, passa confiança aos jogadores e eles abraçam o treinador. No início, o time decola. Só que com o passar do tempo, os adversários vão entendendo como joga o time. Aí criam antídotos, amarras. E fora isso, Roger tem um grande problema. Ele não se impõe como chefe, ele é muito legal. Então, aos poucos, ele se torna amiguinho dos atletas. Ou seja, os comandados 100% falam bem do seu treinador. Aí vem a grande pergunta. Você conhece qualquer organização que todos os colaboradores elogiam o chefe que consegue ir adiante? Aí contrataram o D'Alessandro para cuidar justamente desse trato com o vestiário. Só que aí Barcelos atrapalhou, pois jogadores estão com salários atrasados, leia-se, direitos de imagem, estão insatisfeitos, e Barcelos fez uma promessa a D'Alessandro, e D'Alessandro repassou aos atletas, e essa promessa não foi cumprida. Então, aquele que era para ser intermediário entre direção, treinador e atletas, também está sem ação, sem ter como agir. 2 resultados maravilhosos na Libertadores meio que aliviaram a tensão. Mas mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu ontem iria acontecer. E o pior, o ambiente pode se agravar, porque o próximo compromisso colorado é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Se perder, dependendo da combinação de resultados, que não precisa ser muito complexa, o clube entrará nessa folga da Copa do Mundo de Clubes na zona de rebaixamento, o que será muito ruim para alguém que entrou com ambições mirabolantes no ano, acreditando ser o melhor em tudo, maior em tudo, favorito a tudo, e que ganharia basicamente tudo que conquistasse. A realidade bate à porta do Beira-Rio. Torcedores já começam a concordar que o ideal até seria o Inter ser eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, que são competições que não têm chance de vencer devido aos adversários que encontrará no caminho, e se dedicar mais ao Brasileirão para evitar um desastre maior. Mas é claro,
Nós podemos falar do que vimos na rodada 11. O que virá a seguir, só o tempo dirá. Mas os colorados, que hoje estão meio que em choque devido à realidade explodindo no peito, sofrem porque querem, porque sofá de pobre vem avisando.